Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, novidades do Flusão. Bom, vamos comentar também sobre o jogo, né, que o Fluminense, na minha opinião, encaminhou aí a sua classificação para as quartas de final da Sul-Americana, mas eu já te adianto que poderia ser muito melhor, tá? Thiago, você tem que ficar feliz que o Fluminense venceu fora de casa, mas o América de Cali é bom. Ele eliminou o Corinthians, ele eliminou o Bahia. Bom, eu vou te contar um pouco dessas histórias, talvez para você entender, mas o jogo de ontem em si, né? Você viu claramente que o Fluminense tinha tudo para poder, meu amigo, até 4-0, né? Se fosse ali necessário, organizar-se um pouquinho, quero dizer, um dos problemas que eu vi no Fluminense que precisam ser resolvidos e também sobre o novo reforço que chega e o futuro do Fluminense no mercado. Mas olha só, meus queridos, antes de qualquer coisa, vocês já sabem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não fez isso, faça. Estamos com quase 92 mil inscritos. Falta você aqui, meu amigo, mas tem um lugarzinho preparado pra você. E o mais importante, você sabe, arrebenta no like. Arrebenta no like. Não é que eu falei que eu queria essa vinheta e fizeram pra mim? Meu amigo Tom Zé, você é sensacional. Muito obrigado, diretora. Tu gostou? Quer ouvir de novo, diretora? Arrebenta no like. Ficou muito bom. Então, por causa disso, tenho certeza que você vai clicar no like. Tom Zé, muito obrigado, meu amigo. Ficou sensacional. Daqui a pouco a gente vai transformar isso aqui em um programa de rádio. Vou botar um monte de coisa aqui, meu amigo. Vai ser bom demais. Mas, galera, falando sério, vamos para as informações do maior de todos. Primeiro, eu quero comentar sobre a partida que o Fluminense fez contra o América de Cali, tá? E, primeiro de tudo, a gente tem que entender que no jogo existem contextos, tá? E o contexto desse jogo aqui foi um contexto que o Fluminense poderia claramente ter feito 3-0 ou até 4-0 no América de Cali se organizasse melhor o seu meio-campo, tá? O Renato mandou pro jogo arrebenta no like. Agora vai ser toda hora, diretor? Só porque eu falei que o mandou agora o tempo inteiro. Não, então assim, mandou pro jogo. Do nada. Não sei nem se o pessoal arrebenta no like de novo. Deve ser a insistência pra vocês arrebentarem no like. Não, assim, falando honestamente, o que rolou? Quando eu vi o meio de campo com Lima, tá? Lima, que me deixou um pouco preocupado, porque o Lima, gente, não é uma implicância. Não é essa situação que o pessoal fala, não, mas Thiago não gosta do Lima, Thiago Não é nada disso. É que o Lima não joga e não sabe jogar como meio armador. Ontem, o Fluminense, se tivesse um meio de campo um pouquinho mais refinado, com um pouquinho mais de inteligência, a gente tinha vencido muito melhor o América de Cali. Só para você ter ideia, a gente tá falando do Lima, que ontem só teve 40 poucos por cento de aproveitamento de passe. No primeiro tempo foi 31%. Eu coloquei isso aqui lá no Twitter, algo que me chamou muita atenção, que o primeiro tempo do Lima foi ridículo. O primeiro tempo do Lima, ele só teve 31% de aproveitamento em passe, pessoal. Olha só, de 13 passes, ele acertou só 4, né? E tu vai ver, ó, não acertou drible, não ganhou duelo. O Lima ontem não acertou passe longo, cruzamento. O Lima ontem não fez nada. E acredite se quiser, mesmo não jogando nada, o Renato manteve o Lima pro segundo tempo. Então assim, cara, quer o quê? Tinha que ter colocado um Paulo Henrique Ganso, que tem um passe mais refinado, né? Então, não colocou. Ou até, eu fico me imaginando o Lescano olhando isso aqui, o Ganso, pensando assim, será que a gente é pior do que isso aqui? Pô, galera, não dá. Então, pra quem acha que eu tenho uma implicância, não, você tem implicância com o Lima. Não é não, gente, é número, sabe? Eu gostei do Lima no ano passado, mas esse ano realmente ele tá deixando a desejar. Parece que o Lima tá muito acomodado, né? E ele, mesmo jogando mal, tendo péssimos números, ainda é mantido por Renato. Algo que eu acho que já é culpa do Renato. Hoje, eu já acho que é culpa do Renato manter o Lima e digo mais. É o que eu disse. Se tivesse alguém ali um pouco mais cerebral naquele meio de campo ontem, Fluminense poderia ter tido um resultado ainda muito melhor.
apesar desse resultado ser bom. Porque o América de Cali, pessoal, é um time muito limitado. Ficou muito claro no jogo de ontem. E a volta na terça que vem vai ser no Maracanã com o apoio da torcida. Então o Fluminense tem tudo para se classificar. Né? Não vai se complicar com um time tão fraco com o América de Cali. E para todo mundo que tá falando, não, mas o América de Cali eliminou o Corinthians na fase de grupos. O América de Cali tirou o Bahia. Cara, é só você pegar os contextos do que aconteceu. Contra o Corinthians, você já tinha um trabalho do Ramon, que já estava indo para as cucuias. O time já não estava bem, a situação estava muito ruim. E no primeiro jogo, eles empataram com o Bahia, com o Corinthians. No segundo jogo, foi time misto com o início do trabalho do Dorival Júnior, que não teve muito tempo para poder organizar o time. Então, assim, o Corinthians estava muito mal, com muitos problemas. E o América de Cali aproveitou, mas não venceu o Corinthians, empatou. Contra o Bahia, eles empataram com o Bahia na Fonte Nova. Não foi isso, diretor? Empataram com o Bahia na Fonte Nova, com o Bahia completamente com o time de reservas. É bom se destacar. Na volta, eles vão pra Cali, o Bahia que eu tô falando, e com o time misto, o Marcos Felipe entrega um gol pros caras, né? E os caras saem na frente, segura e depois o golzinho de cabeça. Então, assim, o América de Cali, tá todo mundo falando aí, não, mas eliminou o América de Cali, é muito fraco. A realidade é essa. Fluminense tem que passar do América de Cali, já era pra ter encaminhado ontem, tá? Assim, mas tirando isso, eu não acho que o Fluminense fez um bom jogo, tá? Não acho. Os 2 gols do Fluminense, um foi um gol contra, assim, simplesmente bizarro, do zagueiro do América de Cali. E o segundo foi um gol totalmente mérito do Canóbio, que, ó, coisa boa é isso. Canóbio tá mostrando futebol, tá começando a render muito mais. Pô, fico muito feliz que todos os jogadores comecem a fazer isso. O Lima, por exemplo, que é um jogador que eu critiquei aqui nesse vídeo. Mas, assim, o que eu quero dizer pra vocês é exatamente isso. Na minha visão, o Fluminense não teve construção. Teve o lance que o Everaldo perdeu um gol na cara, assim, sozinho, é só cabecear certo, o goleiro já tava vendido, errou o Everaldo, né? E o lance do próprio Canóbio, que meteu um chutaço, ali foi azar, bateu bem na bola, ela foi no travessão. Então, assim, podia ter sido melhor. Não acho que o Fluminense fez um grande jogo, mas precisa ajeitar esse meio de campo. O Fluminense precisa melhorar esse meio de campo aí, se quiser não sofrer. Porque ontem a gente sofreu com o meio de campo, que não conseguia criar, ficava lidando com os pontas que estavam bem, tanto que o Serna e o Canóbio, mas a nossa zaga também foi terrível, né? Se eu parar pra falar um pouquinho da nossa zaga, eu nem vou ficar falando aqui, porque aí eu me estresso, porque Manuel não dá, coitado, é jogador, gente. O Freitas mais perdido do que segue tiroteio, assim, é porque o América de Cali é ruim do jeito que eu tô falando, porque se o América de Cali fosse um time um pouquinho melhor, eles teriam prejudicado a vida do Fluminense ontem, porque defensivamente foi muito difícil. Aí o Fluminense contrata o zagueiro, que não pode jogar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que são as competições que o Fluminense tem chances bem altas, na minha opinião, de ser campeão, né? Mas vem comigo que eu vou te falar sobre isso agora. Ontem na transmissão, Mário Bittencourt confirmou que sim, tá? O Igor Rabelo é um novo contratado, um novo jogador do Fluminense. Enrola aquela história, né? Não, o Bahia, Fortaleza, todo mundo quer o Igor Rabelo. Para, gente. Pô, assim, duvidar muito da minha inteligência. Ninguém quer o Igor Rabelo, não. Tá? O único que tentou contratar o Igor Rabelo foi o São Paulo mesmo. E o Fluminense atravessou a negociação e fechou com ele. O presidente ontem, através da transmissão no SBT que eu vi, que é ruim demais também. Pô, transmissãozinha podre. Thiago Life e Mauro Betting, horrível, fora da realidade. Parecia que eles estavam narrando um jogo em Nárnia, porque eles estavam falando as coisas assim, nada a ver. Bom, ok. Eu não quero ser ranzinza, né, diretor? Eu tô muito ranzinza. Então, ó. Arrebenta no like. Arrebenta no like aí só pra eu ficar mais calmo. Bom, então, voltando a falar sobre o Igor Rabelo. Ele é melhor do que Manuel? É. Ele é melhor do que o Thiago Santos? É. Só que assim, é claro que Manuel e o Thiago Santos
não é parâmetro pra gente, né, contratar alguém. Mas o problema dele é que mesmo ele sendo melhor do que Manuel e Thiago Santos, o Fluminense vai continuar precisando de Manuel e Thiago Santos se não trouxer mais zagueiro nenhum. E a gente sabe que o Fluminense faz o mínimo de esforço no mercado possível, né? Trouxe um jogadorzinho e já fala, ai não, tá bom, esses aí mesmo, a gente vai com o que tem. Então assim, a notícia que o GE traz é que o Fluminense fechou realmente com o Igor Rabelo. Eu falei ontem pra vocês que a chance era muito grande do Igor Rabelo vir pro Fluminense. Apesar da galera tá falando que não tava fechado, mas no fim já tava, né? Porque depois o Mário revelou que já tava fechado. E o que acontece é o seguinte. Isso não impossibilita, tá? Do Fluminense buscar um outro zagueiro. Mas não é que não impossibilita. É que, na minha opinião, o Fluminense é obrigado a buscar outro zagueiro, gente. Por quê, Thiago? Porque o Fluminense contratou o Igor Rabelo e ele não pode jogar a Copa do Brasil Sul-Americana. Então, é necessário. Não é que, não, a gente vai atrás de outro. Tem que ir. Igor Rabelo só vai funcionar pro Campeonato Brasileiro. Pra descansar talvez um Thiago Silva. Né? Descansa um Thiago Silva para usar ele nas Copas, né? Descansa um outro jogador para usar nas Copas. Beleza, mas precisa de mais um, porque o próprio Igor não estará no jogo. E se acontecer algum problema? E se o Fluminense precisar substituir zagueiro? Aí lá vamos nós contar com Thiago Santos e Manuel? É muita força para não ganhar nada, né? Porque, pelo amor de Deus. E outra, tá? Para com esse troço de Lima no meio de campo, que isso já tá feio, já tá chato, já não tem noção nenhuma. Toda vez agora que escalar o Lima, eu vou falar, o Renato errou e o Renato tá errando de birra. Porque os números apontam que o Lima não vem entregando nada, tá? Mas é isso, novo zagueiro na área, mas teremos novidades na zaga aí. E se o JK sair, certamente teremos aí mais atacantes também chegando no Fluminense. Então, longe de acabar o Fluminense no mercado. Qual é o futuro do Fluminense no mercado? É esse. E à tarde eu vou trazer uma informação aí sobre o Superbet. Sei não, diretor. Já falei aqui, né? Então é isso, meus queridos e amados amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar aquele like, de ativar o sininho, né? Tudo isso é muito importante pro canal do Flu. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem. Tchau, você que chega até aqui no fim do vídeo. Gostou do... Arrebenta no like. Rapaz, se o like bombar nesse... É porque a vinheta deu certo. Obrigado, Tom Zé. Deus te abençoe. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é importantíssimo demais pro canal do Flu. Beijo, gente. Vambora.